Olá a todos! Vamos para mais uma videoaula de cálculo 3, caso EDOs, e espero que vocês estejam gostando dessa playlist. No link aqui abaixo tem a playlist completa e vamos lá. Nós já vimos na videoaula passada que quando nós estamos trabalhando com uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, ou seja, EDO do tipo a y duas linhas mais EY' mais CY igual a zero, a gente consegue transformar isso numa buscando soluções do tipo E elevado a RT, aonde esse R é raiz da equação característica AR2 mais BR mais C igual a zero. Acontece que na videoaula passada, as EDOs que estávamos trabalhando era o caso onde nós tínhamos duas raízes distintas, ou seja, que quando aplicávamos aquela fórmula de Bhaskara, ou a fórmula de resolução da equação do segundo grau, o delta era positivo. O que nós vamos precisar estudar nas próximas videoaulas é o que acontece quando o delta for negativo e o que acontece quando o delta for zero. Então, para essa videoaula, eu vou fazer uma pequena pausa nesse estudo, porque quando o delta é negativo, nós não temos soluções reais. Entretanto, existe um conjunto numérico que contém os números reais, chamado conjunto dos números complexos, que nos permite encontrar soluções de equações do segundo grau no caso onde delta é negativo. É claro que esses números não são reais, são os números complexos. Então, nós estamos estudando um caso onde você tem uma equação do segundo grau e o delta é negativo. Então, vamos para a sua definição, definição de número complexo. Então, o conjunto dos números complexos, ele tem uma propriedade de corpo, para quem gosta, quem estuda o curso de matemática, o corpo dos números complexos, ele é nada mais nada menos que um conjunto que tem o seguinte formato. O número complexo dele tem que ser da forma x mais yi, onde esse i que está aqui, ele tem uma propriedade muito especial. Quando ele é elevado ao quadrado, dá menos 1. E xy é qualquer número real. Então, exemplos de números complexos. 3 mais 5i. Então, nesse caso, no meu... Opa, travou aqui. 3 mais 5i. Nesse caso, o meu x é igual a 3 e o meu y é igual a 5. Xy é qualquer número real. Outro exemplo. 7 menos 2i. Então, nesse caso, meu x é igual a 7. Meu y é igual a menos 2. O número 5, por exemplo, ele é um número complexo, no caso onde y é igual a zero. E assim como o número, sei lá, 8i, também é um número complexo, onde x é igual a zero e y é igual a 8. Esse valor de x nós vamos chamar de parte real do número complexo. Então, parte real. E esse número y a gente vai chamar de parte imaginária do número complexo. E aí tem que tomar cuidado que a parte imaginária de um número complexo é o número real. Ou seja, esse y aqui é um número real. Ele é aquele número, na verdade, que está multiplicando pelo número i. E a novidade do nosso estudo é justamente que número é esse. Ele é um número que tem a propriedade de que ele elevado ao quadrado dá menos 1. Uma outra forma de visualizar isso é dizer que a raiz quadrada do número menos 1 é igual a i. Então, isso é o conjunto dos números complexos. Bem, vamos usar esse conceito para resolver essa equação. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, de novo, a fórmula de Bhaskara. Aqui a gente poderia completar quadrados, que inclusive é uma solução bem mais elegante. Mas eu vou pela fórmula de Bhaskara aqui, só para treinarmos algumas propriedades. Então, o nosso delta vai ser b ao quadrado, que aí no caso seria 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 26. Ao invés de fazer 4 vezes 26 menos 4, observe o seguinte. Aqui vai ficar 4 menos... Perdão. Observe que aqui tem 4, aqui tem 4. Eu posso botar o 4 em evidência. Então, aí 4 dividido por 4 dá 1. Menos 4 dividido por esse número dá 26. E fica bem mais interessante. Aqui vai ficar 4 vezes menos 25. E aí esse resultado dá menos 100. Então, só para fazer as observações, então, nosso delta é igual a menos 100. E aí, antes de ir para a segunda parte da aplicação da fórmula, deixa eu só fazer a observação de que o que seria o raiz de delta.
Bem, o nosso raiz de delta seria o raiz quadrada de menos 100. E aí nós pensaríamos raiz de 100 como raiz de menos 1 multiplicado por 100. Acontece que quando você está num produto, você pode separar as raízes. Então aqui vai ficar raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 100. Acontece que raiz quadrada de menos 1, a gente acabou de ver que é igual a i. Raiz de 100 é igual a 10. Então o nosso delta seria 10 vezes i. Então, partindo para a segunda parte da fórmula de Bhaskara, seria o nosso x seria igual a, vou anotar aqui, né? Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Isso implica que o nosso x vai ser igual a menos b, ou seja, menos 2 mais ou menos raiz de delta que a gente acabou de ver, que é 10i, 10 vezes i, dividido por 2. E aí observe que como você tem soma e subtração, esse 2 vai ter que dividir pelas duas parcelas. Menos 2 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Isso nos leva a crer que x tem que ser igual a menos 1 mais ou menos 5i. E aí temos as nossas duas raízes que eu vou deixar mais evidente. Então a primeira raiz é x igual a menos 1 menos 5i. Quando você escolhe aqui o sinal de menos. E e o outro valor de x, que seria o x2, né? Vamos colocar assim, seria menos 1 mais 5i. Então essas são as nossas duas raízes. É claro que depois nós vamos entender o que isso significa dentro de um contexto de EDO. Mas, por enquanto, vamos entendendo as propriedades básicas dos números complexos. Então, por exemplo, sempre quando você for falar número complexo, você tem que pensar numa parte real e parte imaginária. Então, se você considera z o número complexo da forma x mais yi e w o número complexo da forma a mais bi, então você pode somar dois números complexos tratando o i como se fosse um número real. O que eu quero dizer? Quando você faz esse camarada mais esse camarada, o que você vai fazer? Pegar as duas parcelas que possuem o i e você vai colocar em evidência. E aí você soma, né, o y mais b, e o que não tem o i você soma normalmente. Ou seja, as partes reais se somam e as partes imaginárias também se somam. Quando você faz a multiplicação z vezes w, você sai aplicando a distributiva, e aí toma cuidado. yi vezes bi vai ficar yb i ao quadrado. E aí o i ao quadrado se torna menos 1. Então, na prática, você aplica a distributiva, os que estão multiplicados por i você deixa à parte, colocando i em evidência, e aí você separa. A ideia é que você vai tratar os números, as propriedades dos números complexos como se fossem números reais. E por que é importante falar de números complexos? Bem, além do fato de que já somos capazes de encontrar raízes de qualquer equação do segundo grau, tem outras propriedades interessantes. A primeira grande propriedade, que é essa aqui que vou escrever aqui, de tão importante que ela é a fórmula de Euler. Então, quando você pega a exponencial e elevado a i vezes um número t real, isso é nada mais, nada menos que cosseno de t mais i vezes o seno de t. Isso é a fórmula de Euler. Existe uma forma muito interessante de enxergar esse número, que é o seguinte. Eu vou desenhar aqui o que a gente chama de plano complexo. Bem, o nome pode assustar, mas a coisa é mais simples que parece. É simplesmente um plano cartesiano, aonde no eixo da horizontal você vai pensar no conjunto da parte real do número complexo e no eixo vertical a parte imaginária do número complexo. Então, por exemplo, quando você tem um número 5 mais 2i, quer dizer que o x é igual a 5 e o y é igual a 2. Então, seguindo em frente, uma forma de visualizar essa relação aqui é o seguinte. Eu vou desenhar aqui um círculo centrado na origem e raio 1. Então, perdão, deixa eu só diminuir aqui o círculo para ficar mais plausível. Então, eu vou desenhar aqui meu círculo. Ele é de raio 1. E aí, o que acontece? Pensando na ideia do círculo trigonométrico mesmo, você vai considerar um ângulo T. Um ângulo
T aqui. E aí esse ponto aqui que está no círculo trigonométrico, ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. A coordenada x, se a gente projetar aqui, vai ser exatamente o nosso cosseno de t. Isso vem basicamente do círculo trigonométrico. Então, esse valor aqui é o cosseno de t. Já quando você projeta no eixo y, essa coordenada, deixa eu escolher uma cor mais isso, corresponde ao valor de seno de t. E aí, o que eu quero dizer? Que esse ponto aqui é exatamente o ponto, pensando em número complexo, que é da forma e elevado a i vezes t. Ou seja, a parte real é o cosseno e a parte imaginária é o seno. Esse número, ele possui várias propriedades interessantes, como, por exemplo, sempre quando você for pensar no e elevado a um número complexo, lembre-se que e elevado a z é a mesma coisa, pensando z como x mais y, ou seja, e elevado a x mais iy. Então, isso quer dizer que vai ser e elevado a x vezes e elevado a iy. E aí, o e elevado a iy, você pensa novamente no círculo trigonométrico e você chega nessa relação. Existe uma noção de derivadas dentro do número complexo, e aí o que vale a pena citar é que quando você faz a derivada de e elevado a zt dt, pensando na regra da cadeia, isso vai ficar z vezes e elevado a zt. Propriedades importantes onde envolvem cálculo com número complexo. Nessa hora, é importante citar que eu tenho uma playlist de variáveis complexas, qualquer coisa. O pré-requisito formal seria cálculo 1 e ter uma noção de cálculo em várias variáveis, mas com o cálculo 1 você já consegue acompanhar o que está acontecendo. E qualquer dúvida, estou à disposição. Uma coisa que é importante praticarmos é como calcular esses números. Então, de novo, se a gente está pensando no círculo trigonométrico, então deixa eu até, mais uma vez, desenhar o meu círculo trigonométrico aqui. Vamos desenhar o nosso círculo trigonométrico. Aproveito para, enquanto isso, por favor, deem feedbacks naquilo que eu posso melhorar as videoaulas. E agora que parei para fazer o desenho, vamos lá. Tenha fé que o círculo está centrado na origem. Quando a gente faz o e elevado a zero, a gente está pensando no ângulo zero. Então, esse valor aqui, esse ponto, pensando no número complexo, ele tem parte real 1 e parte imaginária 0. Ou seja, e elevado a zero é 1, conforme a gente já imaginava. O e elevado a π sobre 2i é o quê? É você, a partir do ângulo zero, você roda π sobre 2 radianos. Então, você bate nesse ponto aqui e você olha para a parte real e parte imaginária. A parte real desse número é 0, mas a parte imaginária é 1. Ou seja, isso é 1 vezes i. Já aqui, no π sobre 4, que corresponde ao ângulo de 45 graus, a parte real, que é o cosseno de π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E a parte imaginária, que corresponde ao seno, vai ser raiz de 2 sobre 2 também. E por último, essa relação é o que aparece na camisa de várias pessoas que são nerds da matemática, que é quando você roda π radianos, você marca esse ponto aqui, esse ponto tem coordenada parte real menos 1, parte imaginária 0, ou seja, esse número é igual a menos 1. Então, isso é um resumo bem geral de EDOs, de números complexos, e na próxima videoaula nós vamos inserir essas informações dentro das EDOs de segunda ordem com coeficientes constantes, no caso onde as raízes da equação característica são números complexos que não são reais. Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, deem feedbacks, qualquer coisa estou à disposição, e até a próxima.